Muito bem, vamos falar um pouquinho de nossos hermanos argentinos. Na Argentina, a cidade de Rosário foi considerada a mais violenta do país por muitos anos. Há um forte controle do tráfico de drogas na região. Foram registrados 215 homicídios só no ano passado. Mas desde que Javier Milei assumiu a presidência da Argentina, as autoridades fizeram uma operação para recuperar a região e o índice de homicídios caiu para 78%. É muita coisa, uma queda muito acentuada. A maioria dos homicídios estão ligados a grupos de narcotraficantes. Essa operação do governo se concentra nos presídios e cria pavilhões de segurança máxima para separar assassinos e traficantes de drogas dos presos comuns. Meu querido Diogo da Luz, se isolar na prisão os líderes das organizações criminosas faz diminuir o número de homicídios, por que não vamos continuar adotando essa providência aqui também no Brasil? Os homicídios, no caso ali, são homicídios praticados entre quadrilhas de narcotráfico. Então, por isso que eleva bastante o número de homicídios. É um traficante matando o outro. Você pode até falar, bom, um para a cadeia e o outro para o cemitério. Não funciona assim. Esse tipo de ação de eliminação vai fazendo com que cresça cada vez mais essas organizações, recrutando novos valores. Que situação, hein? Mas o Milei parece estar dando jeito, hein? Mais do que o Milei, também o governador e o prefeito de Rosário resolveram tomar a frente desse problema e realmente resolver. O que, para mim, mostra que está muito claro. Combater o crime é difícil, mas está longe de ser impossível. Achar que não tem jeito, que a gente vai ver isso para sempre, não, é questão de querer. Eu sempre que tenho oportunidade falo, aqui no Brasil nós temos 330 mil condenações judiciais que a polícia não cumpre porque não tem estrutura para cumprir, no Brasil inteiro. Estados como o Amazonas têm mais condenados que não foram presos ainda do que condenados dentro da cadeia. Bahia também. Então, quando a gente vê esses crimes acontecendo, quase sempre são pessoas já condenadas que deveriam estar presas. O que os argentinos estão fazendo, mais ou menos, é pôr uma ordem na casa. Cumprir todas as ordens de prisão, fazer valer a lei, seguir as regras. Muito mais importante do que decisões mirabolantes que venham do Congresso Nacional mudando isto ou aquilo, é que os nossos governadores percebam que a população não aguenta mais. É preciso fazer as polícias ficarem mais organizadas, melhor estruturadas. E aqui vale um comentário. Aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio contratou 4.017 policiais civis no mês passado e disse que vai contratar mais 3.500. É pouco ainda. Precisamos de mais outros 17 mil, no mínimo, mas é uma coisa no sentido correto. Está pelo menos caminhando para melhorar. Todos os nossos governadores têm que seguir esses exemplos e combaterem a criminalidade, e o único caminho é intolerância total ao crime. Jess Peixoto. Então, no final do dia, eu acho que esse é uma grande vitória do trabalho que o Milei tem feito, de fato, e da resposta que ele está dando em relação à impunidade, Capês. Porque, no final, o que importa para essa lógica do crime? A sensação de que eles sairão impunes, que eles não serão pegos, que não tem ninguém olhando. A corrupção, muitas vezes, ligada a essas formas de criminalidade financiadas do tráfico, é muito forte no país. Então, isso é uma resposta dele, isso é uma vitória do governo dele bem importante. Por quê? Porque qual que é o medo mais comum quando nós vemos pesquisas eleitorais? O mais padrão é a questão da segurança e a questão da saúde. Os dois são muito fortes. Mas cada vez mais pelo mundo, a questão da segurança cresce. Nós falamos da Europa mais cedo, o crescimento aí de alguns partidos de direita, isso está muito ligado à sensação de insegurança. Então, o medo dentro da segurança, esse medo que você, que mora em qualquer capital do Brasil, até cidades do interior no Brasil, sente quando sai de casa, ou quando sabe que o seu filho está saindo de casa, e que você tem esse profundo medo que algo ruim aconteça por conta do crime. Então, esse medo contínuo é uma coisa que tira muita da liberdade das pessoas pelo mundo, das boas pessoas pelo mundo. E é fundamental que a gente tenha cada vez mais atitudes, que os governantes reconheçam esse como um medo principal e deem respostas enérgicas a isso. E aí vou pegar um exemplo que nós citamos mais cedo, né? Lá no meu Goiás, o governador Ronaldo Caiado tem um case de sucesso em relação a isso. E ele tem uma frase marcante em relação a isso que eu queria expor, que é assim: o criminoso, ele descobriu que ou ele deixa o crime ou ele sai de Goiás.
Goiás. E aí, o que ele tem feito? Investido nas forças policiais, investido em cada vez mais diminuir essa sensação do crime de que vai sair impune, que vai sair sem resolução. Não vamos nos esquecer, no Brasil a taxa de resolução dos crimes é muito baixa. Então, na maioria das vezes, aqui a realidade é que o crime tem compensado. Isso faz com que cada vez mais esses criminosos se sintam cobertos para cometer mais e mais atrocidades. Então, parabéns ao Milei, parabéns ao governador e parabéns ao prefeito da cidade de Rosário. Porque situações como essa, a gente precisa pegar esses cases e expandir para o país inteiro, para outros países, para que a gente diminua a questão do problema da segurança, que a gente combata o crime cada vez mais. Muito bem, parabéns ao Caiado, que eu acho um excelente gestor. Eu queria ouvir você, Ana Beatriz Rich. Capês, eu acho que não tem muito a ser dito quando a gente fala em redução de taxa de homicídio, né? Considerando que esta redução tenha sido comprovada por meio de estudos transparentes que mostram uma efetiva redução, só há a se elogiar e, como a Jess colocou, só há a se aprender. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma situação catastrófica com relação a homicídios. A gente tem aqui um problema que é ainda maior, porque temos essa questão toda de não conseguir encontrar aqueles que foram condenados, de não conseguir resolver os homicídios. E aí eu acho que essa questão de vamos estruturar melhor a polícia, com certeza, mas vamos investir mais do que em pessoas, na inteligência, na capacitação daqueles que estão à frente desse tipo de investigação, que estão próximos a essa questão relacionada a homicídios, porque nós sabemos muito bem, ontem mesmo eu estive aqui no Tá Na Roda, a gente comentou muito sobre o PCC e a organização que eles têm. O crime é muito organizado. Então nós precisamos, como Estado, nas suas esferas, investir ainda mais em organização e inteligência, porque mais do que sair dando tiro por aí, nós precisamos de operações pensadas para conseguir colocar quem precisa estar dentro da cadeia. Meu querido Guilherme, o Guilherme Mendes está triste. Cada vez que eu dou uma notícia do Milei, que o Milei está indo bem, que a inflação está caindo, reduzindo o déficit fiscal, agora caindo a criminalidade, ele fica... Mas tá dando pena como é que ele está sofrendo. Ô, Guilherme, faz um elogio pro Milei. Não, eu estou muito feliz, porque essa é a única notícia que realmente merece parabéns. E olha lá que a Ana ainda deixou uma suspeição. Eu não sei de fato quais são os indicadores, quais foram as métricas desse resultado, mas vamos tomá-la como verdadeiras. Agora, é importante a gente entender, para você que está em casa, a dimensão dos problemas. Rosário é uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes. A taxa de homicídio lá é da ordem de 16,5... Perdão, Rosário tem 1 milhão de habitantes e a taxa de homicídios lá é de 16,5 para cada 100 mil. É um jardim da infância quando comparado a determinadas cidades no Brasil. Eu estava aqui analisando agora, cidades na Bahia, Jequié, que foi considerada a cidade mais violenta do Brasil, está na ordem de 46 homicídios para cada 100 mil. É um verdadeiro descalabro. Então, tomar o resultado de Rosário como pauta ou como exemplo para a política de combate a homicídios, eu falo só de combate a homicídios, não vamos nem generalizar e falar do crime organizado no geral, como uma referência, é muito perigoso, porque as realidades são muito distintas. Mas, tratando do caso específico, é óbvio que há que se festejar. Se é uma redução tão significativa da ordem de quase 80%, de fato chama atenção, não é comum. O Brasil vem apresentando redução nas taxas de homicídio ano a ano, mas a nossa queda ela é muito mais suave. Né? Em 2021, 2022, 2023, nós tivemos quedas consecutivas, mas nada que se aproxime a 80%. E o que é curioso, e aí talvez eu pense um pouquinho como a Ana, 80% em 6 meses é um verdadeiro milagre. Quem sabe nós estamos aí diante de um santo. Oxalá o Milei esteja correto e aí nós vamos lá copiar o modelo dele. Ô Diogo da Luz, eu não estou entendendo. Finalmente, o Guilherme Mendes resolveu elogiar, mas diz que a única coisa que tem para elogiar, será que a Argentina está indo tão mal assim? O populismo peronista, kirchnerista, afundou a economia da Argentina. A esquerda destruiu a economia argentina. O Milei está começando a recuperar. E ele não consegue elogiar isso, só elogia aqui ainda assim, metendo o pau. Eu não gostei do comentário dele, eu achei que ele foi muito faccioso. Fala rapidinho, porque eu quero ver o Diogo da Luz. Você já falou um monte de coisa chata.
Você viu no primeiro trimestre qual foi a recessão argentina, a queda? 5%. Você sabe qual foi a queda da Ucrânia no meio de uma guerra? Não chegou perto disso. Então, quer dizer, nós estamos vendo a destruição do setor econômico em tempos de guerra. As consequências vão vir em curto prazo. Agora, você falar que caiu a inflação mediante uma recessão de 5% em 3 meses. Não existe... Espera um pouquinho, não. Agora o Guilherme Mendes matou a pau. Quer dizer, a Ucrânia está com 20% do país tomado pela Rússia. E a economia dela caiu menos do que a da Argentina. Olha só o que nós Parabéns estamos falando. aos Kish. 600 Olha mil, lá o que nós estamos falando. 600 mil soldados mortos. 10 milhões deixaram o país. A OTAN, os países europeus, a Europa Ocidental, estão colocando dinheiro lá para injetar. É um morto-vivo que está sendo mantido ali, comandado pelo Zelensky. E ele diz que a Argentina está pior que a Ucrânia. O Diogo falou, assim não dá para tocar um Dados programa. econômicos. Quero fazer um rápido comentário sobre o que eu disse da Bahia. Lógico que a Bahia tem um problema seríssimo. Tem 13.557 pessoas presas e 14.847 mandados de prisão que a polícia baiana não cumpre. Muito provavelmente porque não tem estrutura para cumprir. Lógico que não funciona. Voltando à Argentina... Por isso que eu falei que o Rosário não serve de exemplo para nada. Claro que serve. Até porque... A tolerância... Eu vou dar para ele o troféu Zero. Felipe Monteiro, porque ele não deixa ninguém falar. O troféu Felipe Monteiro, só ele fala. Por favor. Agora, voltando à Argentina, para destruir um país, não se faz de um ano, nem em 6 meses. São anos que se vai destruindo. E para construir, reconstruir, não se faz em 6 meses. Isso demora. O Milei recebeu aquele país com mais de 40% de pessoas na pobreza. Lembrando que na década de 40, os argentinos eram mais ricos que os franceses, eram tão ricos quanto os ingleses, eram um dos mais ricos do mundo, até que vieram as constituições, a Constituição socialista, com um monte de medidas socialistas, com um monte de proteções, falsas proteções das pessoas, e os problemas começaram a aparecer. Ele conseguiu um grande feito, que é a moralidade da moeda está aparecendo, a inflação está caindo e hoje, acredite ou não, os investidores internacionais estão mais interessados em investir na Argentina, que tem 1/3 do tamanho do Brasil, do que no Brasil, porque eles estão acreditando, eles veem futuro. E não tenha dúvida que demora no mínimo 1 ano e meio a 2 para os resultados para a população realmente aparecerem. E ele está tendo apoio popular num país altamente sindicalizado. Os índices são excepcionais. Acho que ele comete seus erros, sem dúvida. Acho que ele entra em brigas desnecessárias com meu o amigo Diogo. Lula. Meu amigo Diogo, meu amigo Guilherme Mendes. Você acha engraçado o seguinte? Remédio bom é remédio amargo. Se entope de sorvete, lactose, que é delicioso, como o populismo oferecido pela esquerda, que você vai ver o que é bom.